Faz um favor pra mim, pensa aí em alguma conquista sua, seja pessoal, profissional, no esporte, qualquer uma. Agora reflete se você de fato comemorou essa conquista, aproveitou esse gostinho de vitória, ou se você já estava com a cabeça no próximo desafio, na próxima cobrança. Meu nome é Mariana Magon, eu sou publicitária. Nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento profissional, pessoal, e eu ainda compartilho um pouquinho da minha vida com você. Então se inscreve por aqui se você quer receber mais conteúdos como esse. Você já sentiu aquela pressão diária de sempre ter que se superar, ser melhor a cada dia, o tempo todo dar 110% de si? Parece que as redes sociais, inclusive, trazem um pouco dessa sensação de que temos que performar o tempo todo. Todo mundo tem que querer ser bem-sucedido, todo mundo tem que querer ir além, e se você não quer, você pode estar errado. Mas não é isso que de fato acontece. Quando eu comecei a refletir sobre isso, eu mudei um pouco da minha visão sobre o que é ambição. Será que isso de querer mais e ir além faz parte da vida de todo mundo? Talvez não. Bom, eu tava conversando com o Gui que ama acompanhar tênis e eu tenho pavor desses jogos porque a gente nunca sabe se vai durar 1 hora ou 10 horas. E ele me mostrou a entrevista desse Alexander Bublik. Se eu não me engano, ele tá entre os top 30. Não sei, eu não entendo muito de tênis, mas o foco aqui é a mensagem do que ele traz na entrevista. Ele deve estar entre os top 30. E ele estava comentando o seguinte: as pessoas, os atletas que estão entre os top 100, top 50, vivem diariamente, intensamente, com a mesma rotina de um campeão. Então eles treinam muito, se dedicam muito, o foco é 100% na alimentação, no físico. Nem todos eles, aliás, muitos deles, a grande maioria deles, não vai chegar nem perto de se tornar o número 1. Por que isso acontece? Falta de dedicação? De fato não é, porque você olha a rotina daqueles caras e você pensa, eles estão dando 150% de si. Mas por que eles não vão chegar lá? Gente, infelizmente, nessa equação, não tem apenas o fator dedicação. Eles não vão chegar lá por falta de competência, por falta de habilidade, que é algo que faz parte da vida. Querendo ou não, somos seres humanos diferentes, biologicamente diferentes, e tem coisas que a gente não pode mudar. Então, infelizmente, isso não depende só do nível de esforço deles. E aí, o que esse Alexander trouxe na entrevista, que eu acho que é um pouco ao contrário do que muitos esperavam, é que ele disse o seguinte: nós não precisamos ser a nossa melhor versão, só precisamos ser nós mesmos. Na hora, eu confesso que eu achei estranho, porque o mundo inteiro fala ao contrário disso, mas depois eu segui refletindo porque isso ficou na minha cabeça. Eu aposto que se você abrir o seu celular, as suas redes sociais, vai ter alguém falando que você tem que correr 10 quilômetros todo dia, outro que você tem que acordar às 5 da manhã, outro que você tem que ler um livro por semana, e sempre é uma fonte inesgotável de você precisa, você precisa, você precisa. Olha só que interessante, tem um filósofo que se chama Byung-Chul Han. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu juro que eu tive que ler muitos livros dele na faculdade. Eu lembrei porque ele ficou famoso justamente por criticar esse excesso de performance, de cobrança o tempo todo. Uma das obras dele, que é A Sociedade do Cansaço, traz a ideia de que a gente vive em uma época que a cobrança não vem mais só de fora, de pessoas externas. Então, dos seus pais, dos seus professores ou outras pessoas. Hoje, a nossa principal cobrança, ela é interna. Ele chama isso de sociedade do desempenho, em que essa ideia de que a gente pode tudo vem com alguns males modernos, como a ansiedade e a depressão. Então, quando você coloca na sua cabeça que você tem que dar 110% de si todo dia, isso acarreta num cansaço crônico, segundo Han, que não é físico, mas sim emocional e mental. Tem um documentário no Netflix que se chama The Social Dilemma, inclusive no Brasil também tá com esse nome. Eles reuniram vários ex-funcionários de grandes empresas de tecnologia como Facebook e Google para conversar um pouco sobre o algoritmo dessas plataformas, o famoso algoritmo. O que eles comentaram é o seguinte: o objetivo dessas plataformas é o quê? Te manter ali por mais tempo. Eles ganham dinheiro com a sua atenção. Então, eles querem te entregar conteúdos que as pessoas mais engajam. E eles perceberam que os conteúdos que as pessoas mais engajam
são justamente esses que mostram performance, pessoas que estão batendo recorde atrás de recorde, porque pessoas gostam de se inspirar naquilo que elas querem ser. Então, quando você começa a ser impactado só por esse tipo de conteúdo, de pessoas vivendo incrivelmente, dando tudo de si, você começa a achar que isso é normal. E se você não consegue fazer isso todos os dias, parece que você tá errado. Será que essa cobrança de fato faz sentido para todo mundo? Ou você tá tentando atingir níveis inalcançáveis só porque alguém em algum lugar falou que isso era possível? O Djokovic, por exemplo, tomou uma temática hoje, eu sei, mas vamos lá. Ele é obcecado pela perfeição, em ser o melhor do mundo e encontrar estratégias, alimentos, suplementação que façam com que ele tenha a melhor performance. E de fato, ele é um dos melhores tenistas do mundo, porque ele reuniu competência e habilidade intrínsecas a ele com toda essa dedicação. O Alexander Bublik, gente, eu ainda não aprendi direito a falar o nome desse cara. Ele encontrou felicidade em uma outra forma. É justamente esse o ponto desse vídeo. Imagina só, depois de anos se dedicando, treinando, fazendo todos os dias tudo o que você pode, e finalmente você conquista um espaço entre os 100 melhores tenistas do mundo. Você de fato vai aproveitar essa conquista, sentir esse gostinho da vitória, ou já vai ser tomado pela angústia de qual é o próximo passo? Tudo bem, eu não tô falando que você está errado em querer estar lá. A gente precisa sonhar grande, eu sou a maior defensora disso. Mas o que eu tô querendo dizer, e eu preciso deixar muito claro nesse vídeo, é o seguinte. Além de sonhar grande, nós precisamos entender que existem conquistas no dia a dia que precisam ser comemoradas. Pode ser que você não chegue até lá, seja por questões biológicas, competência, habilidade, sabe Deus o quê, mas pode ser que você chegue. Chegando ou não, como foi a sua trajetória? Você aproveitou? Porque o que mais importa, de fato, são essas vitórias no dia a dia. Aposto que você já ouviu aquela frase: o mais importante da conquista não é, de fato, a conquista, e sim a trajetória. Então, vamos aproveitar os pequenos passos. E pode ser também que você não queira chegar tão longe assim. E também tá tudo bem. O meu objetivo pode ser diferente do seu. É a mesma coisa que eu comentei entre os tenistas. O Djokovic tá lá todos os dias batalhando para ser melhor e melhor e melhor. E ele tá feliz com isso. Agora, o Bublik, para ele, a felicidade foi justamente continuar se dedicando, mas abandonar essa necessidade de ter que ultrapassar todo mundo. Resumindo, o que você precisa absorver desse vídeo? Você precisa sim ter uma ambição na vida, é ela que te move, mas reflita muito bem sobre qual é essa sua ambição, qual é o seu objetivo de vida. Ele não necessariamente precisa estar relacionado com performance o tempo todo. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem os seus valores e as coisas que são importantes para si. Eu lido muito bem com essa questão de performance, de dar o seu melhor todos os dias, mas isso é algo que faz parte da minha personalidade e do contexto em que eu estou inserida. Agora pode ser que você ou alguma amiga ou enfim qualquer outra pessoa olhe para isso e fala: ok, legal, mas isso não é para mim. Eu prefiro viver com uma rotina mais equilibrada, tendo mais tempo para mim, conseguindo parar para respirar mais. E tá tudo bem. O ponto é você saber se isso de fato é o que faz sentido para você. Se você não se deixou influenciar por conteúdos ou pessoas externas, a longo prazo não vai ser sustentável. Então eu sugiro que você tire um momento para si, pense muito bem sobre quais são os seus valores internos, o que de fato te move no dia a dia, e pensar se as suas metas estão de acordo com isso. E me conta aqui nos comentários se você também sente que tem que lidar com essa pressão no dia a dia para ser sempre melhor e como você costuma lidar com isso.